Bem-vindos ao canal de YouTube Justino 70 Caminho de Emaús. Começamos a passear pela cidade do Apocalipse e o título de nosso encontro será O Primeiro Amor, Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Se alguém me perguntar hoje o que penso sobre Apocalipse, diria que é um livro maravilhoso. Essa cidade do Apocalipse é maravilhosa como Rio de Janeiro, como Salvador ou Manaus. 10 anos para entrar, 10 anos mais para conhecer e outros 10, 20 anos mais para passear feliz, alegre e contente por esse jardim do Apocalipse, sem acabar de descobrir seus segredos fascinantes e encantadores. Vou contar uma história inédita, como todas as minhas histórias são inéditas até que conto uma delas, e o que aconteceu quando fui falar com o diretor da tese de doutorado, o professor Xavier Alegre, em Barcelona, exatamente na cidade de Sant Cugat del Vallès. Eu já tinha falado antes com o professor José Oriol Tuñi para ver um pouquinho quem poderia dirigir a minha tese sobre o assunto do Apocalipse. Ele fez alguns nomes e depois já praticamente disse quem poderia fazer perfeitamente, disse seria já Xavier Alegre. Eu fui para lá a conversar com ele, com essa orientação, e disse que estava decidido a fazer uma tese de doutorado e que o professor José Oriol Tuñi me tinha indicado ele já e que mais ou menos pelo tema podia ser interessante. Ele me perguntou qual era o tema que eu queria trabalhar. Eu disse, olha, venho já há algum tempo refletindo sobre a profecia no Apocalipse e gostaria de aprofundar exatamente esse tema, a profecia no Apocalipse, digo, a partir do capítulo 1, versículo 3, e depois da conclusão do livro, lá no capítulo 22, que parece que é uma inclusão, né, esse marco interpretativo, e por aí pensava um pouquinho caminhar. Aí Xavier Alegre disse, olha, sobre esse capítulo 1, versículo 3, disse, é interessante, mas já foi muito trabalhado e, portanto, praticamente não esconde já nenhum segredo. Aí ele foi direto e disse, olha, aconselharia você trabalhar a partir do capítulo 11. Eu já tinha visto que aí era um dos textos mais difíceis do Apocalipse, e se não o mais difícil, possivelmente um dos mais difíceis, com mais segredos, com mais desafios, etc. E também já tinha pensado no capítulo 10 e 11, podiam ser um bom díptico para trabalhar na tese de doutorado, né? Tema original e depois, ao mesmo tempo, também suficientemente denso, rico e lindo para oferecer como uma contribuição original para a pesquisa bíblica, né? Aí eu saí e exatamente já tinha o roteiro para trabalhar durante 10, 11 ou 12 anos, decidido, animado, encaminhado. A profecia no Apocalipse, Apocalipse 10 e 11. Esse foi um pouquinho o desafio que eu enfrentei, sobretudo a partir de 2004, e hoje quero compartilhar com vocês o primeiro amor, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7.
é uma porta de entrada a esse livro fascinante do Apocalipse. De repente escutamos muitas coisas que nos desanimam ou realmente nos confundem. Mas eu quero dizer e deixar de entrada, se hoje eu tivesse 3 meses assim para dizer, aprofunde um tema, não tanto pela questão de estudo, de título, etc., mas aprofunde um tema que você escolheria hoje, eu escolheria 2, 3 capítulos do Apocalipse. E vejam bem, vamos ver essa primeira carta do Apocalipse. O autor, aí nos capítulos 2 e 3, vai dirigir 7 cartas a 7 igrejas, as 7 igrejas que ele depois vai dar o nome especificamente, mas que tem um sentido de totalidade, 7 cartas dirigidas a todas as igrejas. E temos aí um conselho contundente da primeira carta que dirige a Éfeso: tenho contra você que você abandonou seu primeiro amor. Vamos ver o contexto dessa frase, que é bastante forte para aquelas comunidades que estavam enfrentando situações difíceis no tempo possivelmente de Domiciano, e também as dificuldades que estavam vivendo dentro das comunidades e as dificuldades, os desafios que estamos enfrentando hoje nesta situação de pandemia, mas também de outras situações que vivem as nossas comunidades aqui na Amazônia, que vivem aqui no Brasil, na América Latina, que vivem no continente africano, no continente europeu, ou lá na China, etc., né? Então vamos aprofundar exatamente o Apocalipse. Esse é um pouco o nosso objetivo, entrar por esta porta da primeira carta, porque vamos ver como essa carta toca exatamente os problemas, os desafios, mas ao mesmo tempo lembra tudo aquilo de positivo que essa comunidade soube realizar em tempos adversos. O Cristo vivo, o vivente, se dirige às comunidades, às 7 igrejas com 7 cartas, e vejamos, pois, a riqueza e beleza dessa primeira carta. Quem fala é o vivente, como diz aí no capítulo 1, versículo 18, esse título, o vivente, quer dizer, é o Senhor da vida, é o vivente em plenitude, né? E vamos ver quais são os títulos que vai dizer aí nessa carta, né? Eu vou dizer um pouquinho os eixos pelos quais vamos trabalhar. Ao anjo da igreja escreve: isto diz, conheço, mas tenho contra ti, no entanto, contas com, a teu favor, quem tenha ouvidos, ao vencedor. Fiz questão um pouquinho de frisar como esse início de parágrafo, e portanto temos 7 pontos que formam o marco e a estrutura de cada uma dessas cartas. Definimos assim o dinamismo da primeira carta, e como digo, temos 7 cartas e há uma estrutura praticamente semelhante na sequência, etc., etc., mas depois vamos ver a criatividade grande que o autor do Apocalipse traz para nós. Vamos retomar essa sequência, né? E então vamos entrar na cidade do Apocalipse e descobrir esses segredos apaixonantes, conhecer esses segredos, esses desafios que viviam as primeiras comunidades, e ao mesmo tempo encontrar caminhos, horizontes, luzes, força, luz, alegria para os desafios
que nos toca viver neste ano de graça, neste Kairos de 2021, como pessoas, como comunidades, como sociedade que está desafiada por toda essa realidade relacionada com o coronavírus e os desafios das autoridades que fecharam um pouco os olhos, abriram os bolsos, fecharam os olhos ao sofrimento e abriram os bolsos para a ganância, como estão manifestando essas situações. E gostaria de dedicar esta reflexão sobre Apocalipse a um amigo de Barcelona, Gabriel, que exatamente ele insistia, quando estava lá nos anos 2009, 2010, na tese de doutorado, disse: tem que publicar tudo isso. Vamos a publicar, não de uma maneira escrita, mas sim a partir destes vídeos, a partir de outras comunicações, de outras palestras, etc. Essa riqueza e beleza de um livro que, infelizmente, deixamos para outras pessoas que vêm depois nos incomodar, e nós não sabemos nem como responder e não temos coragem para ler esse livro. Ou até pensamos, como dizia, lembro agora no encontro que tivemos em Sussuarana sobre o Apocalipse, que uma senhora dizia, falando das coisas que não deviam fazer aí a respeito do Apocalipse, disse: me falaram que não se deve ler o livro Apocalipse de noite porque dá dor de cabeça. Aí estamos nós exatamente nesse horário, Começávamos às 7h30, íamos até 10 horas da noite, às vezes 10h30, Aí então eu olhei para o pessoal e digo: bom, então quero saber, primeira coisa, quero ver se a senhora está com dor de cabeça. Se estiver com dor de cabeça, então a gente vai parar, viu? Então, de repente, é uma boa sugestão para nós. Então vamos suspender. A senhora está com dor de cabeça? Não, disse: estou feliz, disse. Bom, aí depois eu vou perguntar agora ao resto, eram 150 jovens adultos, E digo: e agora vocês? Alguém está com dor de cabeça? Que diga, por favor. Então vamos suspender. Se alguém estiver com dor de cabeça, vamos suspender esta noite o trabalho, Diz: não, vamos para frente, vamos para frente. Então, vejam, às vezes se escutam tantas coisas que são de outros apocalipses, mas não do Apocalipse que escreveu João, viu? Então, convido vocês agora a seguir. Eu vou fazer a leitura comentada desta primeira carta dirigida à igreja de Éfeso, e vou fazer um pouco, salientar aquelas, vamos dizer assim, aqueles itens, aquele início do item, porque dá o sentido profundo ao que a carta vai remarcando em cada momento. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Temos aí a primeira dica: ao anjo da igreja de. Todas as cartas destes capítulos 2 e 3 do Apocalipse iniciam assim: ao anjo da igreja tal. Ao anjo da igreja tal é uma fórmula que se dirige, que quer dizer, está falando a um responsável. Nós poderíamos chamar hoje, talvez bispo, talvez padre, ou um ancião. Ele chama de anjo, Então isso cria às vezes um pouquinho de dificuldade, mas anjo pode ser também, no sentido original da palavra, mensageiro, enviado, etc. Então pode ser que seja esse sentido. Como digo, não está se referindo ainda a o que poderíamos dizer depois aos ministérios tal como conhecemos hoje, Mas se dirige sem dúvida a alguém que tem responsabilidade pastoral para essa comunidade. Ao anjo da igreja de Éfeso. Éfeso é uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Naquela época
do final do primeiro século. Temos Alexandria, temos Roma, temos também Antioquia e temos também Éfeso, uma das cidades mais importantes, onde Paulo também esteve evangelizando, onde estiveram também outros evangelizadores, né? Então é uma cidade muito importante. Isto diz: aquele que segura na direita as 7 estrelas, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Vejam, nas cartas, o autor vai anunciar que, vamos dizer assim, o remetente da carta, e vai tomar em cada carta um título que aparece no primeiro capítulo, naquela visão inaugural. Isso é importante. Os títulos que vão ir aparecendo aos poucos vão ser indicados a partir do capítulo 1º da visão inaugural, que ilumina como um grande quadro na entrada da casa, na entrada da sala de espera, etc., etc., ilumina todo o resto do Apocalipse. Iremos vendo depois todas estas dicas, todas estas, poderíamos dizer assim, exigências de leitura interpretativa para que possamos colher a riqueza deste livro. Aquele que segura na mão direita 7 estrelas, aí o sentido vai ser revelado no primeiro capítulo, versículo 20, o sentido das estrelas e o sentido dos 7 candelabros de ouro. Como digo, aí ele vai dizer as 7 estrelas são e os 7 candelabros são. Para que vocês vejam como às vezes temos que ler da frente para trás e da trás para frente, vou ler assim esse versículo 20 do primeiro capítulo. Este é o símbolo das 7 estrelas que viste em minha direita e dos 7 candelabros de ouro. Veja. Então, primeiro faz um símbolo, uma metáfora, etc., faz uma expressão surpreendente, podemos dizer assim, para cativar os ouvintes, e depois vai dizer: as 7 estrelas são, os 7 candelabros são. Então está dizendo já o significado, então prestem atenção. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então essas 7 estrelas, desculpem, que estão na mão do Cristo ressuscitado, então está em boas mãos. Os animadores, os anjos das 7 igrejas estão na palma da mão do Cristo vivo e ressuscitado. Vejam que imagem linda, bonita, que o autor do Apocalipse brinda para nós. Então, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E estão nas mãos, na mão direita, que significa o poder, que significa... estão na mão direita do Cristo vivo e ressuscitado. Portanto, os animadores, chame-se qual for o título que corresponda, nesse sentido de ministérios, está em boa mão, está na mão direita do Cristo vivo e ressuscitado. Portanto, alegria, vida, esperança. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então vejam aí. Então, os anjos estão na palma da mão do Cristo vivo e ressuscitado, e depois os 7 candelabros que estão ao redor do Cristo vivo e ressuscitado são as 7 igrejas. Então o ressuscitado, trocado em miúdos, está no meio dessas 7 igrejas. E veja que coisa interessante, o simbolismo. Não estou dizendo que sejam igrejas pobres, que sejam igrejas capengas, que sejam igrejas de candelabros de ouro. Então vejam aí o valor que tem cada comunidade, mesmo que depois ele vai indicar
as fragilidades ou as falhas que podem ter essas comunidades. Mas veja o simbolismo, que bonito. O Cristo vivo e ressuscitado está no centro das comunidades e essas comunidades são 7 candelabros de ouro, né? Então vejam aí essas imagens, temos que, o Apocalipse vai exigir de nós ler uma vez, do capítulo 1 ao 22, depois retomar outros capítulos, etc., né? De trás para frente, da frente para trás, e entrar várias vezes nesses bairros dessa cidade maravilhosa do Apocalipse, né? Conheço tuas obras. Vejam aí, segundo ponto, conheço. Aí vai vir 5 vezes nas cartas, né? Conheço, é uma palavra forte. Tuas obras, tuas fadigas, tua perseverança. Tu não toleras os malvados. Submetestes à prova os que se dizem apóstolos sem o ser, e provaste que são falsos. Suportaste e aguentaste por minha causa sem desfalecer. Veja neste pequeno parágrafo dos versículos 2 e 3. Temos que ir devagar, saboreando, destrinchando e, poderíamos dizer, ruminando essas palavras carregadas, viu? Esse conhecer, conheço, tem um sentido absoluto, um sentido profundo de aquela pessoa que nos ama. Conheço e ao mesmo tempo amo, conheço e amo tuas obras. Veja que coisa bonita, né? Então, uma igreja, uma comunidade que tem obras. Segunda coisa, enfrentou fadigas. E aí a palavra é trabalhos fortes, viu? Foram trabalhos aí para abrir essas comunidades, criar essas comunidades, dar coesão, dar força, enfrentar, etc. Tuas fadigas, tua perseverança, hipomoné, vai ser a virtude que o Apocalipse vai salientar. A hipomoné, que significa perseverança, resistência. Então, conheço as tuas obras, conheço as tuas fadigas, dizer, você cansou, mas você continuou firme, tua perseverança. Tu não toleras os malvados. Vejam, aqui não há como compactuar com os malvados. Submetestes à prova os que se dizem apóstolos sem o ser, e provastes que são falsos. Vejam aqui este caráter profético do Cristo vivo e ressuscitado, que se dirige aos responsáveis, ou ao responsável e aos responsáveis todos que estão aí na pastoral. Tu não toleras os malvados. Quer dizer, não fechas os olhos, não te desinteressas, não permaneces indiferente a esse sofrimento, a essas dores ou a esses conflitos que estão havendo nas comunidades. Submetestes à prova os que se dizem apóstolos sem o ser, e provastes que são falsos. Vejam, aqui temos uma descrição que o Evangelho de Mateus indicaria assim, naquela parábola, né, do capítulo 13, o semeador que semeia trigo, mas vem o inimigo e semeou cizaña. Exatamente isso. Submeteste à prova os que se dizem apóstolos. Então temos aí, desculpem, temos aí uma realidade de pessoas que se proclamam apóstolos sem o ser, e provaste com tuas obras, com tua sabedoria, com teu discernimento, que são falsos. Portanto, está fazendo um trabalho, uma triagem de autenticidade conforme a palavra de Deus. Suportaste e aguentaste
por minha causa sem desfalecer. Vejam que conjunto, podemos dizer assim, de obras que esta comunidade tem. Tem um saldo, poderíamos dizer assim, bem positivo, né? Tem um trabalho aí de resistência, de perseverança, de discernimento diante dos certos apóstolos que se proclamam sem selo e que depois mostra que são falsos, e que suportou e aguentou sofrimentos, talvez humilhações, pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus, sem desfalecer. Temos aqui já um modelo que podemos dizer pode ser significativo e um modelo exemplar para as nossas comunidades. Mas vamos ver agora o versículo 4 e o versículo 5. Mas tenho algo contra ti. Veja, o Apocalipse começa salientando tudo o que há de positivo na comunidade, mas depois descobre que há algumas coisas que não estão funcionando. Mas tenho algo contra ti. Vamos ver qual é este algo na primeira carta dirigida à igreja de Éfeso. Abandonaste teu amor primeiro. Abandonaste teu amor primeiro. E qual é esse amor primeiro? Vamos dizer duas coisas brevemente. Temos a primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 até 19 e 20, onde se fala exatamente desse primeiro amor, e esse primeiro amor é que Deus, o Pai, nos amou primeiro, e por isso Ele, que é amor, nos dá essa força, cria em nós esse manancial para poder amar como Ele nos amou. Então, o primeiro amor significa exatamente esse amor de Deus, como vai dizer o Evangelho de João, que vai salientar bastante, né? Como o Pai me amou, assim eu amei vocês. Amai-vos uns aos outros. Este meu único mandamento, que vocês se amem uns aos outros. Aí temos um conjunto bonito do Evangelho de João, referência a esse capítulo 4 da primeira carta de São João, que eu convido aí a reler um pouquinho esse capítulo 4 da primeira carta de João, né? E aqui no Apocalipse, abandonaste teu amor primeiro. Talvez isso é válido para as nossas comunidades. Hoje deveríamos levar em conta isso. De repente estamos atrás de grandes títulos, de selfies, de poder, de mil coisas por aí, e esquecemos esse amor primeiro que nos amou, que se entregou por nós, como vai dizer Paulo na carta aos Gálatas. Vivo a vida de Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Já desde aqui queremos dar uma primeira pincelada, uma primeira provocação, para que possamos ir adentrando-nos nessas cartas de Paulo, e depois já chegando o mês de setembro, o mês da Bíblia, que vai ser dedicado a essa carta maravilhosa de Paulo aos Gálatas. Mas vejam aí, já desde agora, vivo a vida em Cristo, por Cristo, que me amou e se entregou por mim. Vai nessa mesma linha que salientava antes da primeira carta de João. Ele nos amou primeiro. Presta atenção, versículo 5. Onde caíste ou de onde caíste, né? Porque aí tem uma possível tradução. Presta atenção, onde caíste, onde você foi cair até o fundo, né? Ou de onde você estava e caiu, né? Pode ser esses dois sentidos. Arrepende-te
e fazem as obras do princípio. Então vejam aí, o que foi salientado como positivo nos versículos 2 e 3, aqui no versículo 5 está reclamando a voltar a uma prática, a um compromisso que, por motivos vários, está esquecendo, está abandonando, e é necessário, portanto, recuperar esse primeiro amor, é necessário reavivar esse primeiro amor, reacender esse primeiro amor. O amor pode ser que, por esses ventos contrários, começa a apagar, né, as brasas, e aí tem que proteger um pouquinho para que de novo esse fogo ardente do Espírito possa se reacender no coração do anjo da igreja de Éfeso, das outras pessoas que estão aí na comunidade. Veja que aí diz: abandonaste teu primeiro amor, sempre dirigido nesse lado, mas é poderíamos dizer assim, é um sujeito, poderíamos dizer assim, pessoal ou individual, mas no sentido comunitário, corporativo, que se refere a toda a comunidade representada por ele, né? Presta atenção de onde caíste, arrepende-te e faça as obras do princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Essa comunidade de Éfeso era, podemos dizer assim, uma das primeiras, e que guiava, orientava, etc., mas sem esse amor forte, esse compromisso decidido, então não pode continuar assim. E então aí promete que vai remover o candelabro do seu lugar. Vejam aí que o candelabro é precisamente a igreja toda. Então aí o sentido individual, corporativo, coletivo, comunitário está bem fundamentado. Dito isso, a carta poderia acabar e ficaríamos um pouquinho aqui meio frustrados, meio desanimados, mas continua ainda no versículo 6. No entanto, contas contigo, detestas a conduta dos nicolaítas, como eu detesto. Teremos oportunidade de aprofundar depois, a partir de outra carta, quem são estes nicolaítas, qual é o que está infiltrado aí nas comunidades, etc., né? Detestas essa conduta como eu detesto, né? Então tens isso a favor. Últimos dois detalhes da carta: quem tenha ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Quem tenha ouvidos para ouvir, escute. E assim como Jesus se dirige aos discípulos no capítulo 4 de Marcos, quando conta as parábolas, diz: quem tenha ouvidos para ouvir, conta a primeira parábola e diz: quem tenha ouvidos para ouvir, 4, versículo 9, que ouça. Lá em 4:23 a mesma coisa, quando acaba de explicar a parábola: quem tenha ouvidos para ouvir. Então é um chamado de atenção, como dizendo: cuidado que de repente vocês estão dormindo no ponto, né? Poderíamos dizer nós. Quem tenha ouvidos para ouvir, que escute o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então vejam que coisa linda. A carta é dirigida ao anjo da igreja, de cada uma das igrejas, neste caso a igreja de Éfeso, mas depois, quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Então o Espírito está animando, está guiando, está dinamizando, né? Como diz Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis o dinamismo, a dinamis, a força, o impulso, né? O reincentivo do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, né? Então,
quem tenha ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito está dizendo às igrejas. Veja, temos uma dimensão diferente dos Atos dos Apóstolos. Aqui é necessário escutar, porque de repente há muitos ruídos, muito barulho, muito poder no meio, etc, etc, né? Ao vencedor permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vou repetir brevemente sobre este versículo 7. Quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. E a segunda parte, ao vencedor concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Todas as cartas, as 7 cartas, acabam sempre com estas duas frases, umas vezes num sentido, outras vezes muda a ordem, mas aparece em todas as 7 cartas, quem tenha ouvidos, e depois ao vencedor permitirei comer da árvore da vida. Dizer que o Apocalipse, brevemente, tem um objetivo, uma finalidade clara, em meio às dificuldades e aos desafios do Império Romano, de todas as dificuldades que depois iremos vendo ao ler as cartas, etc, né? Então, as comunidades podem desanimar, podem desfalecer, podem desistir. E João disse: irmãos e irmãs, eu, João, companheiro de vocês na tribulação, permaneçam firmes, porque o Cordeiro degolado está em pé. Capítulo 5. O Cordeiro que foi degolado, ele está em pé. Uma maneira original, muito original, de João falar do Cristo crucificado e ressuscitado. Então, o Cordeiro degolado, ele segue aquela imagem, aquela metáfora do Cordeiro sacrificado, degolado, né? Cordeiro degolado, e em pé significa ressuscitado, né? Teremos oportunidade um pouquinho mais para frente, tratando do capítulo 5, de explicitar um pouquinho mais. Última coisa, chama a atenção que aquela árvore da vida que estava proibida comer no paraíso, aqui diz que vai permitir comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então vejam, o Apocalipse, já temos aqui uma chave de leitura, depois iremos aprofundando outras, e esta mesma chave vai retomar praticamente as imagens, as metáforas, muitas metáforas, etc. De onde? Do mundo do Antigo Testamento, daqueles contextos onde o povo de Israel esteve vivendo, com diferentes culturas, diferentes histórias, etc, etc, mas vai retomar essas imagens e vai exigir de nós um passeio aprofundando a cidade do Apocalipse, mas ao mesmo tempo abrindo os olhos para todo esse contexto da história da salvação, que vem desde o início, desde que escutamos aquela palavra de Gênesis, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. E depois veja aí essa história, sobretudo dos primeiros 11 capítulos do Gênesis, o Apocalipse vai aprofundar bastante, e temos aí como uma grande reflexão. O Apocalipse seria como uma grande reflexão sobre a realidade presente, à luz do Cristo vivo e ressuscitado, e à luz também de toda a história precedente, e abrindo os olhos para o futuro, para a escatologia, que poderíamos dizer com este termo técnico, quer dizer, as igrejas animadas com a presença do Cristo vivo e ressuscitado são chamadas a ser luz e fermento no contexto que lhes toca viver. Portanto, queridos amigos, queridas amigas do canal Justino 70 Caminho de Emaús, temos aí essa primeira porta, essa primeira carta, o primeiro amor. Portanto, é um momento também para nós
cada um de nós e cada uma das nossas comunidades, das nossas dioceses, das nossas paróquias. Perguntar um pouquinho como estamos a respeito desse primeiro amor com o qual Deus nos amou, com o qual nós também começamos essa caminhada. Quando fazemos memória, eu me lembro agora um pouco das comunidades de Salvador, onde estive, ou nas comunidades de Fortaleza, ou mais recentemente aí nas comunidades da área missionária Santa Helena, como há um empenho, há um compromisso, há uma unidade forte de partilha, de solidariedade nesses momentos de início das comunidades, de início dos primeiros anos, etc. Né? Então, coisa muito bonita. Portanto, queridos amigos e amigas, convido a ler esse livro do Apocalipse, começando pelo primeiro capítulo, segundo, terceiro, relendo de novo 2, 3 vezes esses 3 primeiros capítulos e depois continuando com calma, capítulo 4, capítulo 5, nós iremos oferecendo chaves de leitura, nós iremos destrinchando algumas metáforas, algumas dificuldades, algumas pedras que podemos encontrar no caminho, mas não se assustem, porque é palavra de Deus para as comunidades de hoje. Portanto, se tem dificuldades, se tem problemas, etc., leiam, meditem, vejam como as comunidades do Apocalipse viveram e nos deixaram um testemunho maravilhoso. Um abraço fraterno desde Manaus, Amazonas, Justino 70, Caminho de Maús.